Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto de quarta-feira, culto de oração. Hoje nós estamos no terceiro episódio da série, né, Tom? Terceiro e último episódio da série Apocalipse e o Tempo do Fim. E hoje, então, episódio número 3, o remanescente, com o pastor Wanderson Domingues. Isso, e para iniciar esse culto, eu te convido a fechar os seus olhos e nós vamos pedir para que Deus faça presente aqui também. Oremos. Querido Pai, obrigada porque o Senhor está conosco em mais o culto. Obrigada porque nós temos a oportunidade de hoje aqui de orarmos uns pelos outros. Que o Senhor possa estar com tudo que foi feito aqui, que possamos sempre honrar o Teu nome. Use as pessoas aqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, pode escrever aqui nos comentários deste culto. E logo mais nós teremos também uma oração especial feita pelo pastor Wilson, em referente ao seu pedido de oração. Teremos agora uma mensagem musical com a Gisele Almeida. E se você sabe este louvor, louve junto com ela. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, seu nome irá reinar e se renderão. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz e se renderão. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito
Muito obrigada, Gisele, pela mensagem musical. Que Deus te abençoe. Bom, e agora chegou o momento de oração que nós comentamos mais cedo. Se você já deixou o seu pedido ou agradecimento, nós estaremos orando por ele. Mas se você ainda não deixou, aproveita agora para escrever, que o pastor Wilson vai fazer esse momento especial para orar pelo seu pedido. E na sequência temos o pastor Wanderson Domingues, abrindo também a palavra dessa noite. Olá, queridos amigos, irmãos que estão nos acompanhando pela página do Facebook da nossa igreja, pelo YouTube também. Nós estamos agora num momento especial do nosso culto, é um momento de oração. Você já escreveu o seu pedido aí, alguns ainda estão escrevendo. E eu vou dizer para vocês que enquanto o pastor Wanderson estiver pregando, você pode também continuar escrevendo, se não deu tempo, para que o seu pedido fique registrado na nossa página. E assim aqui o nosso grupo de anciãos e o pastor aqui também estará intercedendo pelas suas necessidades. Vai aparecer na tela para você também aí um QR Code e um link, aonde você pode também fazer os seus pedidos de oração através do QR Code, desse link. Ele vai chegar diretamente no meu WhatsApp, onde eu vou poder ali registrar o seu pedido, vou poder também interceder por ele. E se você tem alguma dúvida da Bíblia, você quer tirar alguma curiosidade que você tem, você quer receber um estudo bíblico, você também pode acessar por este canal também que está disponível para você, para que a gente possa dar essa assistência espiritual aqui, diretamente da Igreja Central de Mauá, para você e para sua família também. E nesse momento eu peço que você feche os seus olhos e nós teremos um momento de oração para todos os pedidos que já foram escritos, estão sendo, e aqueles que ainda serão escritos na nossa página também nesse momento. Feche os seus olhos. Pai querido, nós levantamos a nossa voz em oração ao Senhor, Pai, porque reconhecemos primeiramente que sem Ti nós não somos nada, Pai. Que o Senhor é tudo em todos, e por isso nós entendemos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é a luz do mundo, Pai, que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é o Criador, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o mantenedor da nossa vida. E é por isso que nos voltamos em oração ao Senhor, confiados de que primeiramente o Senhor ouve nossas orações e que também o Senhor responderá cada uma delas de acordo com a tua santa e boa vontade. Então, Pai, que o Senhor possa ler agora o coração dessas pessoas que têm os seus pedidos, possa ler na página da nossa igreja os pedidos que estão escritos ali e atender cada um de acordo com a sua vontade, Pai. Nós temos planos, nós temos vontades, nós temos desejos para a nossa vida, para a vida da nossa família e da nossa igreja. Mas o Senhor sabe o que é melhor, e por isso, Pai, como o Senhor sabe o que é melhor, e como os seus caminhos e os seus planos são muito melhores e maiores do que os nossos, nós colocamos a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor, pedindo que o Senhor ouça a oração do seu povo, e que eles possam sentir a presença do Senhor, o acolhimento do Senhor e a resposta do Senhor a cada oração. Também pedimos de uma forma muito especial, mais uma vez, a unção do seu Espírito sobre o pastor Wanderson, que ao abrir a palavra, mais uma vez, corações sejam tocados, pessoas sejam convertidas ao Senhor e a sua igreja seja edificada, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está conosco mais uma vez, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar de um tema de suma importância no tempo do fim: a sacudidura, o remanescente, a igreja, os defeitos da igreja. Precisamos dela ou não? Para isso, quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e brevemente nós temos uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, que ao abrirmos as Sagradas Escrituras nesta noite, o Senhor fale conosco mais uma vez. Que de onde quer que os nossos amados irmãos e amigos estejam nos assistindo, eles sintam mais uma vez a presença do Teu Santo Espírito com eles. E que o Senhor seja o nosso professor. Ao estudarmos a Tua palavra, oramos por Jesus. Amém. É maravilhoso estarmos juntos, como eu disse, para estudarmos a palavra de Deus, mas eu tenho uma missão para você, tá bom? O que você acha de juntos nós exercermos o ministério profético de ensinar o evangelho e de espalhar a palavra? O que você acha de pegar o seu celular neste momento e compartilhar o link desta noite? Ir aí no seu Facebook, no teu Instagram, no teu WhatsApp e você compartilhar
com os seus amigos a esperança em Jesus Cristo. Compartilha, pega aí 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, compartilha, manda para ele e diz assim, ó, assiste, porque é a palavra de Deus, tá bom? Ajude-nos a espalhar esperança no mundo que só espalha ódio. Nós precisamos espalhar o amor, ser a luz deste mundo. Eu quero convidar você a estudarmos hoje este tema, o remanescente no tempo do fim. Esta palavra que tanto em grego quanto em hebraico significa aquele que sobra, aquele que resta, aquele que ficou. E nós vamos entender um pouco sobre como será o povo de Deus e quem será o povo de Deus no tempo do fim da história deste mundo. Está preparado? Pega aí a sua Bíblia, pega seu caderninho de anotações e vamos à palavra de Deus, que é a que mais nos interessa, certo? Quero convidar você então a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentira, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha que curioso. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. Alguns críticos da igreja, na verdade, ao invés de quererem reforma, eles querem independência da igreja. Mas como já vos disse e repito, a igreja precisa fazer a sua meia-culpa. Nós temos erros? Temos erros. Membros de igreja podem errar, líderes de igrejas podem errar, pastores podem errar, administradores podem errar. Podemos. A igreja de fato tem seus erros e precisa reconhecer e mudar, não ficar apoiando erros de forma alguma. Agora, dito isto, não é por causa do erro do meu irmão ou dos erros dos meus irmãos que eu vou abandonar Jesus e as fileiras da fé de um Jesus que sempre deu a vida por mim. Como eu disse para vocês, muitos não querem reformar a igreja, melhorar a igreja. Eles têm uma concepção equivocada, eles querem se tornar independentes da organização, de doutrinas e muitas vezes buscar uma religião baseada nas suas próprias obras, algumas vezes em perfeccionismo e legalismo, outras vezes no relaxamento da fé e numa espécie de relativismo. Quem é, portanto, a igreja de Deus no tempo do fim? Como será o remanescente, o que vai acontecer através da igreja com essa grande sacudidura? Nós precisamos estudar esse tema importante, não é? Você e eu estamos trancafiados em casa, estamos de quarentena, separados uns dos outros. E muitas vezes falaram para nós evitarmos internet, evitarmos celular. E agora do dia para a noite tínhamos que buscar a internet e mais do que termos igreja, nos ensinaram que nós somos igreja. Poderia alguém pensar, bom, se sou eu a igreja, por que eu preciso da igreja no tempo do fim? Porque depois que flexibilizar a quarentena ou acabar a quarentena, preciso eu voltar para a igreja? Afinal, pastor, como você mesmo disse, a igreja está repleta de erros. Pessoas que julgam os outros por roupa, por comida, se algo der errado na tua vida. Acontece isso dentro da igreja ou não acontece? Acontece e precisamos admitir. Aliás, às vezes eu fico até me perguntando por que será que o povo de Deus que segue a Jesus Cristo, às vezes é tão diferente de Jesus Cristo. Adotam comportamentos tão diferentes de Jesus e quando os irmãos mais precisam de apoio, eles o massacram. Dito isso, no entanto, nós precisamos ponderar e nos perguntar, Jesus fez algo para nós? Jesus nos abandonou de fato? Então por que deveríamos nós abandonar a igreja? Muitos críticos vão um pouco além e dizem Deus vai levantar um remanescente do remanescente no tempo do fim. E dizem para apoiar esta teoria, e observe que assim foi a história de fato, que Deus sempre tirou um povo dentro de um povo. De todos os filhos de Adão, quem que Deus tirou? 7, e depois Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Deus não fazia uma aliança com todos os filhos. Mesmo dos 3 filhos de Noé, de Sem, Cã e Jafé, Deus pega 100. E se você for a Gênesis capítulo 11, de 100, ele vai tirar ali Arfaxade, vai tirar Salá, Eber, Reúgue, Seru, Naor, Terá, Abraão. E mesmo dos filhos que Abraão teve, mesmo de Ismael,
ou dos filhos que ele teve em Gênesis 25, a partir do verso 1, com Quetura, Isban, Suá, entre outros, Midian, Joquedã, Joquizã, todos esses filhos, Deus fez aliança apenas com Isaac. E de Isaac apenas Jacó, e de Jacó ele retira Judá. E mesmo quando tem o povo de Israel e ele retira Judá, de Judá ele tira os 12 discípulos, a história bíblica parece acontecendo desta forma, Deus tirando um povo do meio de um povo. E aí os críticos da igreja dizem, diante de tantos erros e mazelas que nós vemos na igreja, Deus não vai tirar um povo dentro do seu povo, dos adventistas do sétimo dia, por exemplo, no tempo do fim. Deus do remanescente que guarda a lei não vai tirar um novo remanescente? A Bíblia nos diz que não. Um dia Deus vai dar fim a este ciclo vicioso, tirando um povo dentro de um povo, porque este povo pecou e para recomeçar com um novo povo. Do contrário, a história não teria fim, Deus precisa acabar com este ciclo vicioso. Como será no tempo do fim? Bem, segundo Mateus capítulo 15, segundo algumas parábolas de Jesus, no final dos tempos, Deus não vai retirar o trigo e deixar o joio e começar um novo povo, uma nova jornada, não. No final dos tempos, diz a Bíblia, Deus vai tirar o trigo e deixar o joio. Vou repetir para você. Ao longo da história bíblica, Deus retirou o trigo do meio do joio e começou um novo povo. No tempo do fim, nos garante a profecia, os ensinos de Cristo, Deus fará de forma diferente. No tempo do fim, Deus vai retirar o trigo e vai deixar o joio. Não é isso que Jesus ensina? Quando na fazenda, o dono da fazenda planta o trigo, vem o inimigo e lança o joio, o que é que os seus servos dizem? Vamos arrancar dali o joio agora? Deus diz, não, deixem crescer juntos. E na época em que amadurecer, então sim, eu vou poder pegar o joio e lançar fora. No final dos tempos, queridos, Deus não vai tirar o trigo. Deus não vai tirar um remanescente do remanescente. É o joio que vai sair por causa da sacudidura. Quem será esse remanescente? Fazer parte da igreja, ter o nome escrito na igreja já garante direito à salvação? Vamos dar uma olhada em alguns textos do Apocalipse e da Bíblia e entendermos qual é a marca do remanescente no tempo do fim e como Deus vai quebrar esta sequência viciosa de tirar o trigo e desta vez deixar o trigo e tirar apenas o joio, porque ele terá um povo no tempo do fim. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, nós lemos: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, fazer guerra contra o restante, o remanescente, o que foi deixado da sua descendência. Quem são eles? E aqui começam as características dos santos, dos salvos, dos remanescentes. Primeiro, eles guardam os mandamentos de Deus. Olha que curioso. Uma das primeiras características do remanescente é que eles guardam os mandamentos. Isso é interessante de nós notarmos, porque Jesus mesmo falou em Mateus 7, a partir do verso 22, que nos últimos dias surgiriam falsos ensinadores, falsos profetas, e muitos chegariam a Jesus dizendo: nós curamos em teu nome, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E qual é a resposta de Jesus a eles? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei, é o pecado. Também em primeira carta de João, João diz que aquele que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Mas sabe o que é curioso? O mandamento que a Bíblia está se referindo aqui não é somente os 10 mandamentos. É mais do que isso. É a base dos mandamentos. Porque quando nós separamos a palavra nomos, lei, de entolê, mandamento, nós vemos que a palavra entolê sempre está relacionada com amor. Quer uma prova disso? João no capítulo 13. No Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus diz claramente nos versos 34 e 35, novo entolê, mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Em outras palavras, se uma das marcas do remanescente no tempo do fim é guardar os mandamentos, Deus não está pedindo de mim e de você uma guarda fria da letra da lei, mas que observemos especialmente os preceitos, o espírito da lei. E qual é a base da lei de Deus? O amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Deixa eu perguntar para você. As pessoas quando olham para mim e para você, elas veem o amor em nós? No livro Ciência do Bom Viver, a voz profética aos adventistas, Ellen White diz que o primeiro fruto de alguém que está verdadeiramente salvo, convertido, é alguém que sabe amar e é amável. As pessoas quando olham para mim e para você, elas veem amor em nós?
Você já percebeu quanto ódio está sendo destilado nas redes sociais? O lado A não se dá com o lado B, a direita não se dá com a esquerda, o centro tenta se dar bem com todo mundo e não se dá bem com ninguém. Mas as pessoas, quando olham para mim e para você, no meio de tanto ódio que está sendo espalhado por aí, elas conseguem ver que a grande marca de guardarmos o mandamento, ou os mandamentos de Deus, é o amor. A primeira marca do remanescente no tempo do fim, daqueles com quem o dragão vai estar irado, do remanescente, a descendência da mulher, a Bíblia diz, eles guardam os mandamentos de Deus. Segunda coisa, diz ainda capítulo 12, verso 17 de Apocalipse, eles têm o testemunho de Jesus. E esta expressão, testemunho de Jesus, é algo muito curioso no livro do Apocalipse. Porque quando nós encontramos no livro de Apocalipse as ocorrências da expressão testemunho de Jesus, ela sempre está relacionada com o ensino, com a pregação da palavra de Deus. Sabia disso? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 2, por exemplo. Apocalipse capítulo 1, verso 2 diz, este João, o qual atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus, aqui aparece a expressão, quanto tudo que ouviu. Note que a palavra de Deus e o testemunho de Jesus aparecem juntos no mesmo texto. Ainda em capítulo 1, no verso 9, diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Todas as vezes que a expressão testemunho de Jesus aparecer no Apocalipse, sempre vai estar relacionado com a palavra de Deus. Essa expressão, o testemunho de Jesus, diz em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Diz assim, Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, não faça isso. Sou conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito, alguns dizem de profecia, né? Mas na versão original está o espírito da profecia. Sabe quem é esse? É o Espírito Santo. Olha que curioso. Esses que têm o amor, eles têm o Espírito Santo na vida deles, que dá a profecia. O Espírito Santo que nos guia a pregarmos, a testemunharmos. O Espírito Santo que nos move a testemunharmos pelo outro. Já temos aqui, meus amigos, duas marcas do remanescente no tempo do fim. Primeiro, eles guardam o mandamento, ou os mandamentos de Deus com base no amor. Segundo, eles têm o selo de Deus, o Espírito Santo em sua vida, que os motiva na pregação do Evangelho. Uma outra marca em Apocalipse no capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. No verso 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Se a primeira marca é guardar os mandamentos como base no amor, se a segunda marca é o testemunho que nós temos, que é o Espírito Santo em nossa vida, a terceira marca do remanescente é que eles têm a perseverança. O que a Bíblia quer dizer, afinal, com a perseverança que esses santos devem ter ou deveriam ter? No livro de Romanos, no capítulo 5, nós encontramos um pouco da explicação do que é esta perseverança. Romanos capítulo 5, verso 3 diz, e não somente isto, diz o apóstolo Paulo, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. A perseverança só pode ser marcada, demonstrada em meio às tribulações da vida. No sábado, quando fizemos um batismo aqui, eu disse para um dos batizandos que o batismo era o início da carreira cristã, porque conquanto Jesus diga que quem crer e for batizado será salvo, ele também nos diz que quem perseverar até o fim, este será salvo. E aqui eu quero me demorar um pouquinho para passar uma anotação que eu tenho aqui para vocês desta perseverança. É curioso porque nos escritos de Ellen White, nós temos algumas dicas daqueles que vão deixar a igreja, não perseverarão. Vão abandonar as fileiras da igreja no tempo do fim. E eu quero passar algumas categorias para vocês aqui. Primeiro, diz ela em Spiritual Gifts, volume 2, página 284. A sacudidura que deve em breve acontecer vai purificar a igreja de Deus. Embora a sacudidura futura do povo de Deus seja um fato irrevogável, a pergunta é, quem fará parte do remanescente dentro da igreja? Lembre-se, no tempo do fim, Deus não vai tirar um povo, um remanescente do remanescente. Ele vai tirar o joio. Sabe quem vai deixar a igreja? Segundo os escritos de Ellen White, eu vou mencionar aqui os grupos para vocês.
Em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 89, ela diz: os auto-enganados. Ela diz: esses vão abandonar as fileiras da igreja. Aqueles que antes de enganarem os outros e tentarem até enganar Deus, eles se convencem do erro, se convencem do engano. Os auto-enganados. Segundo grupo, os descuidados e indiferentes. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 182. Os descuidados, sabe aquele indiferente, tanto faz como tanto fez? Aquele que diz: não, está tudo certo, qualquer coisa serve. E esses vão abandonar as fileiras da igreja no tempo do fim. Terceiro grupo, ambiciosos e egoístas, primeiros escritos, página 209. Não preciso explicar muito, não é? Os ambiciosos e egoístas. Quarto grupo, os que recusam a sacrificar-se. Sabe, só querem adaptar a Bíblia à sua vida, mas nunca a sua vida à Bíblia. Quinto grupo, aqueles que são orientados pelo mundanismo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 288. Como povo de Deus, nós nunca devemos ser os primeiros nem os últimos a aderir a algumas coisas, se elas não vão contra, obviamente, os princípios de Deus. Mas você percebe que há algumas pessoas que são levadas por ondas, por modinhas, o tempo todo. Nosso mundo vive algumas modas. Esses que são orientados em seu proceder de vida pelo mundanismo vão abandonar as fileiras da verdade. Próximo grupo, os que comprometem a verdade, colocam a verdade em risco. Testemunhos, volume 5, página 81. Outro grupo, os desobedientes declarados, aqueles que se recusam a obedecer. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 87, deixarão a igreja. Os invejosos e críticos, e ela diz sobre este grupo, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 251, que esses não vão para o céu porque criticariam o próprio Deus, se fossem para o céu. Aqueles que criticam tudo. Não gostei da gravata do pastor. Não gostei do tema. Não gostei, nunca gostam. Criticariam o próprio Deus. Ela diz, o próximo grupo, os fuxiqueiros e fofoqueiros. Olhando para o alto, meditação, página 122. Graças a Deus na nossa igreja não tem fofoqueiro, né? Nem fuxiqueiro que gosta de falar da vida dos outros, né? Que ao invés de ajudar o irmão, gosta de destruir o irmão. Sabe o que vai acontecer com os fuxiqueiros e fofoqueiros? Vão se perder pelo caminho, diz ela. Os que não controlam o apetite, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 31. Os que promovem desunião, Review and Herald, 18 de julho de 1901. Os estudantes superficiais da Bíblia, aqueles que não se aprofundam nos estudos da Bíblia, deixarão. E ela diz, os que perderam a fé no dom profético. Esses também deixarão as fileiras da igreja. Então ela diz, um pouco mais abaixo, em grande conflito, por essa razão, à medida em que a tempestade se aproximam, esses não vão perseverar, abandonarão as fileiras de Deus. Percebeu? No final dos tempos, Deus não vai tirar um remanescente do remanescente, Ele vai tirar o joio e o trigo vai sobrar. Por isso a primeira marca do remanescente é guardar os mandamentos. A segunda marca, o testemunho pelo Espírito Santo. E a terceira marca, perseverar até o fim, evitando estas coisas que eu acabei de mencionar. E por último, voltando ao Apocalipse, no capítulo 14 ainda, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, verso 12, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é esta fé em Jesus ou a fé de Jesus? Os especialistas dizem, é acreditar como Jesus acreditava. É depender do Espírito como Jesus dependia. É manter comunhão com Deus como Jesus mantinha. Mas aí você me diz assim, pastor, daqui a pouco vai acabar a quarentena, não é? Vai. Eu não sou igreja. Eu não posso evitar tudo isso e ficar aqui em casa. Por que eu preciso ir para a igreja? Cheio de crítico, cheio de fuxiqueiros, cheio de gente querendo só o poder, cheio de gente que repara na minha roupa, que repara no que eu como, no que eu bebo, no que eu visto. Não é melhor adorar a Deus aqui de casa? Bem, essa é uma ideia que você pode ter se nós não compreendermos o que é o remanescente. E aqui, queridos, eu quero colocar a última marca, quinta marca do remanescente, capítulo 7 de Apocalipse. Enquanto você acha, vou tomar aqui a minha aguinha estratégica. Apocalipse, capítulo 7. Aqui, em dois momentos no capítulo 7, João fala de um povo selado, um remanescente. No capítulo 4, no versículo
No capítulo 7, no verso 4, ele diz: então ouvi o número dos que foram selados, era 144.000. Mas depois a gente se esquece que no capítulo 7, no verso 9, ele diz: depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão. Aqui está a última marca do remanescente. Ele pertence a um povo. Ele não é remanescente sozinho, ele não adora a Deus isolado. Além de ter todas as marcas que eu mencionei, ele pertence a um povo. Ele não é marcado sozinho, ele não é selado sozinho, e haverá no tempo do fim uma grande multidão, que na minha opinião é a reunião de todos os 144.000, de todas as épocas. Cada época teve um grupo conhecido como 144.000, como o tempo do fim o terá. A última marca do remanescente é: ele faz parte de um povo. Ele não se sente a última bolacha do pacote, não é? Ele não se sente sozinho, isolado, o único santo da terra. Elias, quando se sentiu assim, Deus disse: tem 7.000 que não se dobraram perante Baal. Então ele faz parte de um povo. Pode ser um povo pequeno, mas muito feliz. Pode ser um povo perseguido, mas perseverante. Um povo que proclama, um povo que ama. Ele faz parte de um povo. E aqui está a mensagem final que eu gostaria de deixar para você nesta questão do remanescente. Porque você e eu, além de sermos igreja, podemos nos relacionarmos como igreja, como templos do Senhor. Nós não podemos adorar a Deus sozinho. Porque você deve vir para a igreja, mesmo ela tendo seus defeitos, tendo as suas falhas, porque precisamos nos reunir. Hoje nos reunimos por aqui, longe, porém pertos. Mas podemos nos reencontrar de novo, traçarmos planos, juntos somos mais fortes, tem tudo isso. Mas eu queria me valer de C.S. Lewis aqui, um dos maiores teólogos do século XIX, autor das Crônicas de Nárnia, para falar do porquê você e eu temos que voltar. C.S. Lewis fazia parte de um grande grupo de amigos, entre eles os principais eram Williams e o Tolkien, e mais o Lewis. Eles eram amigos muito próximos, muito chegados, como irmãos. Mas o Lewis nos conta em sua história de vida de que o Williams morreu e ficou nesse triângulo de amigos apenas ele e o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. E C.S. Lewis então brilhantemente disserta no livro Os Quatro Amores, dizendo o seguinte: quando Williams morreu, eu podia egoisticamente pensar, bem, agora não preciso dividir o meu outro amigo Tolkien com ninguém. Agora só eu e ele, somos só nós dois. Ele diz: mas quando Williams morreu, ao invés de ter mais do Tolkien, como poderia eu pensar? Na verdade eu teria menos dele. Por quê? Porque havia coisas no Tolkien, risadas que podiam ser tiradas dele só pelas piadas sem graças do William, que eu não podia. Havia uma visão do Tolkien que só o William podia ter e compartilhar comigo, como havia uma visão de mim que só o William podia compartilhar com o Tolkien. Então, quando um dos amigos morreu, quando o William morreu, ele diz: ao invés de ter mais do Tolkien, eu tinha bem menos. Sabe por quê? Porque há algo no outro que só um terceiro pode enxergar. Ou como diz Foucault, não é? Só podemos contemplar o mundo de verdade nos olhando na pupila dos olhos um dos outros. Porque há um mundo por trás de mim que eu não posso enxergar, que só você pode ver. E eu posso ver o reflexo deste mundo que está atrás e adiante de mim, olhando bem na pupila dos seus olhos. Sabe o que o Lewis estava nos dizendo? Se nós quisermos ficar isolados, nós não teremos a parte do outro. E Lewis completa ainda nesse mesmo livro, Os Quatro Amores, dizendo: é por isso que os serafins em Isaías capítulo 6, eles clamam santo, e que o outro responde santo, e que o outro grita santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Porque cada vez que um fala da sua impressão de Deus, o outro responde com a sua impressão própria de Deus. Porque Deus é tão grande, tão magnificente, tão gigantesco, tão infinito, que eu sozinho não posso contemplar quem Deus é. É por isso que não vai haver um céu para cada um. Se você está com dificuldade de adorar, de ser igreja porque há defeitos na igreja, e a igreja tem defeitos, Ellen White diz que ela é débil e defeituosa, mas é a menina dos olhos de Deus, e ainda diz: ai de quem chamá-la de Babilônia. Se você não quer adorar, não quer se reunir porque a igreja tem defeitos, eu queria lembrar para você que o céu será uma reunião de pessoas defeituosas que foram salvas. Uma reunião de remidos, não haverá um céu para cada um. Se você não gosta de alguém, eu sugiro você perdoar esta pessoa. Não precisa conviver com melhores amigos, mas perdoar e desejar o bem. Porque não vai haver um céu para cada um. O céu será uma reunião de remidos, sabe por quê? Somente juntos, esta grande multidão de remanescentes. Cada um tem uma visão particular de Deus. E quando compartilharmos estas visões de Deus, poderemos aprender melhor de quem Deus é.
Portanto, queridos, a quinta marca do remanescente é: eles não estão isolados. Eles fazem parte de um povo que, com seus defeitos, com suas dificuldades, eles não desanimam. Eles perseveram. Daqui a pouco nós vamos retornar. Nós somos igreja, mais do que termos igreja. Mas nós precisamos um do outro. Porque este é o processo de redenção que Deus escolheu. Estarmos perto para aprendermos com as dificuldades um do outro. Mas principalmente para juntos partilharmos uma visão de Deus. É isto que o remanescente fará no tempo do fim. Que Deus abençoe você. E que você e eu sejamos este remanescente. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Que se foram sem dizer adeus. Viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Quando você e eu formos viver com Jesus, não haverá um céu para cada um.
mas uma reunião de remidos que vão, através das suas experiências, compartilhar um pouco mais de quem Deus é. Comecemos a viver hoje com a marca deste remanescente. Um povo que guarda o mandamento com base no amor. Um povo que está sempre com o testemunho de Jesus, que é o Espírito Santo da profecia. Um povo que persevera, não desanima, não é estudante superficial da Bíblia, não está abandonando as fileiras. É este povo que, acima de tudo, está em união, a despeito de suas dificuldades. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. Cambaleante a tropeçar, esta é a igreja de Deus, mas ela não vai cair. Que você fique firme até o fim. Vamos orar. Pai, obrigado pelo estudo da Tua palavra. O desejo do nosso coração é vivermos ao Teu lado, viver com Jesus, como acabamos de ouvir. Mas para isso precisamos aprender a conviver uns com os outros agora. No momento estamos distantes, é verdade, e somos igreja onde estamos ali inseridos, mas quando o Senhor nos der a oportunidade de juntos trabalharmos como um povo, como um só corpo, para fazermos muito mais juntos, que nós não nos isolemos pelos erros da igreja, e ela tem erros, porque a igreja sou eu, a igreja é quem está aí me assistindo, e nós somos pecadores, portanto a igreja vai ter erros e pecados, porque nós temos erros e pecados, mas que possamos buscar ao Senhor cada vez mais, melhorando, crescendo em graça, e juntos chegarmos nas mansões celestiais. Assim eu oro por Cristo. Amém. Muito obrigada pela sua companhia aqui neste culto de quarta-feira. E lembrando que o nosso próximo encontro é sexta-feira, às 9 da noite, lá no nosso Instagram com o programa Fala Cristão. Nós temos temas bem legais. Se você é novo por aqui e ainda não assistiu, vai lá no nosso perfil @IageMauá e assiste os programas que já foram e saiba um pouquinho do que é o Fala Cristão. E no próximo sábado, também às 9 horas da manhã, retornaremos aqui, não é mesmo? Isso E mesmo. já temos um convidado todo especial, o pastor Robson Menezes, estará conosco na Escola Sabatina e também no culto. Fica aí anotado na sua agenda para você acompanhar juntamente conosco. Tenham Isso. todos uma boa noite. Até lá.